Na aula de hoje você vai aprender como criar o primeiro checklist de entrega de obra da sua marmoraria. Primeiro você deve sempre fazer a entrega de obra com o cliente e ter o termo de entrega de obra assinado. E o checklist é o quê? É um material de uso interno da sua marmoraria que funciona como suporte para te ajudar a não esquecer nenhum detalhe aí na hora que você for entregar a obra. Então são duas coisas. A primeira, termo de entrega de obra é uma coisa, a segunda, checklist de entrega de obra é outra coisa. O checklist ele vai te ajudar aí para você não esquecer nada durante a entrega de obra ou antes, né? Porque o ideal é que você faça o checklist de entrega de obra antes para ele te dar o suporte aí para não deixar nenhum detalhe. E gente, sim, os maiores problemas de uma obra podem começar através dos pequenos detalhes aí que passam despercebidos pelo colocador, pelo medidor e pelo fiscal de obra. Por exemplo, a gente vai falar de rejunte. Rejunte é um problema que acontece muito dentro da obra. Mas Gerlânia, é um rejunte. Só que quando você esquece, por exemplo, de rejuntar algum detalhe, o que o cliente vai fazer? Ele vai olhar a obra inteira para ver e procurar defeito, né? Muitas vezes não é que a gente não quer que o cliente olhe a obra, mas ao mesmo tempo, quando ele começa a ficar procurando defeito, procurando detalhezinho aqui, detalhezinho ali, ele fica criando uma situação e você não vai conseguir fazer a entrega dessa obra. Então, rejunte sim é um dos maiores problemas que acontecem antes de entregar a obra, que a pessoa deixa, o colocador esquece, aí o fiscal de obra vai lá e esquece, aí o cliente acha isso. Faltou rejunte aqui, ele começa a procurar um monte de detalhe. Aí, por exemplo, o que acontece muito? Faltou rejunte aqui, ou ele viu um detalhezinho assim na pedra, ele achou que aquilo ali é uma trinca, por exemplo. Aquele detalhe poderia ser lixado durante a instalação, aquele detalhe poderia ser tirado durante a instalação. Às vezes é um detalhezinho, na hora da instalação, o mármore abriu, o colocador voltou, passou a cola e esqueceu de tirar a crostinha ali. O que acontece? O cliente vai achar que aquilo é um defeito e não é um detalhe do material natural, por exemplo. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque acontece muito com material natural. Então acontece muito do cliente achar que recebeu a peça quebrada, ao invés de ser com o veio que abriu e foi colado, que isso é normal, pode acontecer, principalmente quando os materiais são mais sensíveis. Então isso tem que ser explicado para o cliente. Só que quando isso acontece na obra e isso não é corrigido antes, o cliente acha que aquilo é um defeito e ele vai procurar um monte de erro na obra. Quando ele vai fazer isso, você arruma um problema. Por quê? Por mais que você explique para o cliente que aquilo não é um defeito, ele fica na cabeça achando que é um defeito. O problema é, por mais que você explique para o cliente depois que aquilo é normal, o cliente ele vê de uma outra forma. Fica parecendo que você está escondendo um defeito do cliente e aí o cliente descobriu e que você é uma empresa que está tentando enganar o cliente. Pode parecer loucura isso, mas no dia a dia é isso que a gente vive, até porque o cliente já passou por uma série de situações dentro de uma obra. E quando a marmoraria entra já quase no final da obra, já na etapa final da obra, né, quando as pedras entram. O cliente já está por aqui, então ele se sente muito enganado muitas vezes e ele não entende e ele acha que aquilo a empresa está tentando enganar, por exemplo, nessa situação de um veio que abriu e depois fechou. E aí, Gerlânia, se o colocador tivesse feito isso antes, se o fiscal tivesse visto antes, o que teria acontecido? Ele já teria feito a correção e você já evitaria um desgaste na obra. Para isso que é tão importante o checklist de entrega de obra. Gerlânia, ficou confusa essa questão de checklist e termo de entrega. Você pode aí entregar a obra apenas utilizando o termo de entrega. Chega lá e entrega a obra sem fazer o checklist na obra. Sim, você pode fazer isso. Mas o termo de entrega é o documento que comprova aí a entrega da obra. O checklist é o quê? É o controle de todos os detalhes que foram conferidos por você. Por isso que aqui na Top Mármore a gente resolveu unir os dois, o termo de entrega junto com o checklist de obra. Quando que a gente usa o checklist de entrega de obra?
Antes de encontrar o cliente, primeiro a gente repassa toda a obra para prever esses problemas e já resolver tudo. Depois disso, a gente apresenta o cliente, os ambientes e solicita a assinatura do termo de entrega. Eu vou repassar agora com vocês tudo que a gente tem dentro do nosso checklist de obra e qual que é a importância dele. Vamos começar? Você pode usar o checklist só internamente para você e nem mostrar para o cliente? Claro, você pode fazer isso. Se você não quiser, por exemplo, apresentar o checklist no dia da entrega da obra e levar só o termo, você pode sim fazer isso. Entrega só o termo para o cliente e usa o checklist internamente. Na aula de hoje, vocês aprenderão sobre a elaboração desse checklist que a gente usa aqui. E a gente usa o checklist unificado, que é junto com o termo de entrega de obra. Esse material que irá otimizar e também garantir legalmente a entrega aí da obra, resguardando a sua marmoraria. Por que a gente resolveu unificar o termo de entrega com o checklist? Porque para nós, uma coisa está ligada à outra. Para a gente não vale a pena ir lá entregar a obra sem conferir toda a obra e depois o cliente ligar para nós. Então, o que é importante você entender? A conferência da obra e resguardar que está tudo ok, conferir que está tudo ok, é responsabilidade sua. Você que prestou o serviço para o cliente. Então, se você tem mão de obra de instalação, essa conferência que está tudo ok tem que ser sua. Não é? Acontece muitas vezes da marmoraria falar assim, eu ligo para o cliente e falo, olha, confere aí se está tudo ok, eu vou passar para você assinar o termo. Ou muitas vezes nem tem termo. Só que, gente, não é o cliente que tem que olhar e colocar defeito no seu trabalho. Quem é o profissional da sua marmoraria? É você. Então, quem tem que conferir se o trabalho foi feito corretamente é você. Depois que você fez toda essa conferência técnica, que é uma conferência técnica que você faz, porque você é o especialista, o cliente aparece com alguma outra situação. Pode acontecer. E pode acontecer do cliente estar certo, como pode acontecer do cliente estar errado. Que é o que eu citei no início dessa aula, por exemplo, do cliente estar citando uma situação da pedra estar rachada, da pedra estar estragada. Às vezes eles falam que a pedra é inferior e tal, porque ela abriu no veio. E ficou parecendo uma trinca, quando na verdade é um veio. Pode acontecer. Mas se você tivesse feito o checklist lá atrás, tivesse visto que estava ali uma irregularidade na superfície, o seu colocador provavelmente teria dado uma lixadinha, o seu acabador até mesmo, e você não teria que lidar com isso neste momento de entrega de obra. Então o checklist é para isso, é para você chegar, lembrar de conferir todos os detalhes dentro da obra e evitar esse depois do cliente ficar achando defeitinhos. Gerlânia, pode ser que mesmo assim o cliente ache algum defeitinho? Pode, porque você não é robô, nem o cliente é robô. Às vezes é depois, utilizando, que ele vai encontrar alguma coisa na superfície e você volta lá. Mas se você for bem criterioso nesse momento que for fazer o checklist, vai ser importante para evitar justamente você voltar na obra. Tem gente que tem preguiça, não quer fazer o checklist porque vai dar trabalho, vai demorar mais, tudo isso é normal, vai acontecer. Mas quanto custa você ter que voltar na obra depois? Quanto custa depois o cliente estar insatisfeito, tá achando que é um defeito, aquilo e às vezes nem é? Quanto vai custar isso para sua marmoraria? Então vale a pena você fazer um trabalho mais criterioso antes para justamente evitar esses pormenores depois, tá bom? Eu vou falar agora para você como é o nosso checklist aqui na Top Mármore. E esse material também vai estar nos materiais complementares para você imprimir e adaptar para a sua realidade aí dentro da sua marmoraria. Gerlane, eu não presto serviço de instalação para o meu cliente, eu só vendo o produto. Não tem problema. Essa é uma aula importante. Se você quiser um dia implantar a instalação, você já vai saber que esse material pode ser utilizado aí, tá bom? Primeira coisa, o checklist de conferência na obra, ele é diferente de um produto para outro. Quando eu falo produto, é ambiente. Então, por exemplo, o checklist que você vai fazer para fazer a conferência de uma bancada, ele é diferente daquele checklist que você vai conferir, por exemplo, um piso ou soleiras e baguetes, porque são produtos, são acabamentos diferentes, né? Mas alguns se assemelham com as mesmas conferências. Então vamos começar sobre o que você tem que conferir quando você fez a instalação de bancadas. Primeira coisa, você vai sempre conferir rejunte, né? Que é, como eu já falei, detalhes que passam e que o cliente fica muito irritado. Você vai conferir o nível da bancada, se a bancada realmente está nivelada, porque depois o cliente começou a usar e falou, olha, a água está empoçando aqui do lado. Você entende?
E aí um detalhe muito importante, que é até importante para você orientar a sua equipe de instalação. Às vezes o colocador chega e o móvel, tem móvel no dia da instalação, e o móvel está desnivelado. O que ele faz? Instala a bancada mesmo assim com o móvel desnivelado. Quando o cliente começa a utilizar a bancada, começa a empoçar água na bancada e aí o cliente acha que o defeito foi com você. Então é muito importante você orientar o seu colocador que chegou lá, tem móvel, o móvel está fora de nível, tem que chamar o cliente, tem que avisar quanto que está fora de nível e pegar a autorização. Vai instalar mesmo assim? Se instalar mesmo assim, ok, a gente vai instalar, o cliente não vai poder reclamar disso depois. Porque o que acontece? Seu colocador instala mesmo assim, depois o cliente aparece falando que você instalou desnivelado, não foi por causa do móvel e você tem que voltar lá e fazer uma nova instalação sem cobrar. Mais um custo aí para sua marmoraria. Muito importante no checklist das bancadas. Conferir se todos os frontões foram instalados, conferir se tem algum detalhezinho de acabamento na borda que precisa ser feito, conferir se falta fazer algum furo. Por quê? Bancada de cozinha, por exemplo, pode ter furo de cooktop, pode ter furo de lixeira, pode ter furo de torneira. Às vezes, o furo de bancadas de banheiro, a cuba entra depois. Então, tem que conferir tudo isso. Mas, Gerlane, o cliente não está lá, ele não viu que falta instalar, por exemplo, a cuba do banheiro? Muitas vezes nem é o cliente que está na obra. Muitas vezes o cliente deixa uma pessoa lá terceirizada que não sabe o que está acontecendo na obra, porque o cliente não precisa ficar lá o dia inteiro olhando o seu trabalho, né, gente? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura que o cliente também trabalha. Ele deixa uma pessoa lá que não sabe o que está acontecendo. Então você tem que fazer o checklist ali com a sua ordem de serviço para ver, falta instalar ainda cubas aqui? Opa, falta, essa cuba não foi instalada, então tem que colocar a cuba. Ah, o colocador começou de manhã, a cuba já não tá lá? Já dá uma ligadinha pro cliente, olha, manda a cuba do banheiro aqui, porque a cuba não tá aqui, a gente tem que deixar instalada. Senão você paga uma taxa de visita se eu tiver que voltar aqui, porque tem um custo para você, afinal de contas. Então são esses detalhes que o checklist vai te ajudar a lembrar. Um outro detalhe, por exemplo, que acontece ainda em bancadas que você não pode esquecer. Tem roda-base? Não tem roda-base? O roda-base foi instalado? Ah, esqueceu um detalhezinho aqui do roda-base. Quantas vezes a gente, na hora de fazer o checklist, esquece um detalhe muito pequeno? Ah, o cliente pediu para fazer um furo aqui que vai passar a mangueira na lavanderia. E aí instalou tudo, aí no final, nossa, esquecemos do furo aqui da mangueira, tem que fazer. São esses detalhes que o checklist vai te ajudar a lembrar para você não sair da obra deixando isso para trás ou não descobrir na hora que for entregar a obra com termo, assinar, o cliente falar, ah, então, mas eu não vou assinar porque faltou isso. Outro detalhe que tem que ter no seu checklist quando se trata de bancadas. Você checou o esquadro da bancada? É importante ter isso também no checklist, ficar muito atento a isso, porque às vezes a equipe de instalação acaba comendo bola aí e gerando um problema em relação a isso. Maravilha! Conferiu tudo isso? O que está faltando? A limpeza. Seu colocador fez lá a instalação, a bancada precisa ficar limpa. Gerlânia, o meu colocador não é doméstica, né? Eu não tô falando, gente, de uma limpeza pós-obra, com pincel tirando todo o pó. Não, mas o que a gente vê de colocador que deixa, marmoraria que deixa, até pedra em cima da bancada, isso não é raro, não. Muitas vezes acontece sempre. Então a bancada tem que estar livre, limpa, tira foto. Ah, o cliente não vai proteger a bancada depois, porque o cliente tem que fornecer um material de proteção depois. Porque o que acontece quando você finaliza a bancada? Todo mundo começa a colocar coisa em cima e usar aquela bancada mesmo de apoio, né? O cliente não tem nada para proteger? Ok, você faz a limpeza ali, deixa tudo ok, chama o cliente, faz a conferência, tá tudo ok, sai. Para quê? O cliente já confere, você confere a superfície antes, se não tem nenhum risquinho, se não tem nenhum detalhe, tudo isso, como eu falei, antes. Vamos agora falar de checklist de quê? Piso, soleiras, baguetes. Ah, eu preciso fazer checklist em piso, eu preciso fazer checklist em soleira e baguete? Precisa. O que você vai conferir nesses elementos? Confere rejunte, são detalhes, lembra? Rejunte, muitas vezes acaba esquecendo, tem que conferir. A superfície tá com risco. Na hora que fez o piso lá, colocou, era um mármore, abriu, aí o colocador foi lá, passou a massa plástica e depois esqueceu de tirar aquela crostinha da cola. Vai lá, já faz isso para o cliente não achar que é um defeito.
Fez isso, conferiu? Vai proteger esses materiais? O cliente tem material para fazer a proteção ou você vendeu para o cliente isso? Então faça a proteção ou oriente o cliente a fazer a proteção de forma correta. Por quê? Senão aparece aqueles riscos lá mágicos que aparecem do nada e aí você tem que se responsabilizar porque você não fez o checklist e a entrega de obra de forma correta. Você nem sabe o que aconteceu na obra porque às vezes você nem passou lá. Isso não pode acontecer. Eu quero dar uma atenção especial a essa questão da sujeira. Quando você não faz o checklist corretamente, quando você não deixa a obra limpa, digamos assim, o que acontece? Como que o cliente vai conferir se realmente não tem risco? Porque na hora que você deixou a bancada estava cheia de pó e ele vai usar isso contra você. Ele vai falar, olha, como que dava para ver se estava cheia de pó? Quando eu tirei o pó foi que eu vi. Tá vendo porque é importante deixar limpo? Isso acontece também com o piso. Gente, é ir lá, passar um pano úmido, tirar todos os resíduos. É importante você fazer isso para deixar claro para o cliente que não estava riscado, que não estava trincado, que não estava danificado, principalmente quando acontece no piso. Às vezes aparece lá uma pedra quebradinha, porque a obra continuou, porque caiu depois uma ferramenta, ou às vezes o cliente até derrubou alguma coisa e apareceu lá um descascadinho que não existia. Como que você vai comprovar isso se na hora que você entregou a obra estava toda suja e você não passou nenhum pano? Não é limpeza fina que eu tô falando aqui, mas é passar um pano, é deixar apresentável para ficar óbvio o que o cliente está vendo, o que você também está vendo para conferir. Muitas vezes o que acontece é o próprio fiscal da obra falar, mas eu nem observei isso, eu nem vi. Como que você vai ver se estava tudo sujo? E aí não é assim que a gente entrega uma obra, né, gente? Não é assim que a gente passa uma boa impressão para o nosso cliente. O nosso cliente sempre vai estar com aquela impressão, vieram aqui, fizeram uma sujeira inteira, bagunçaram tudo, porque faz sujeira mesmo, é normal fazer sujeira, mas não é normal você entregar a obra para o cliente toda suja, com tudo fora do lugar. Na parte do checklist, onde a gente fala das cubas, é muito importante ter os ambientes, porque às vezes a gente pega uma obra que tem vários ambientes, né? Ambiente 1, 2, 3, 10, com vários banheiros, com cozinha, com varanda gourmet. E todos esses ambientes a gente pode numerar para nos ajudar a lembrar da cuba. Então, por exemplo, você foi na varanda gourmet, que é o ambiente 1. A cuba tá ok? Ah, ok. Ticou. Você foi no ambiente 2, que é a cozinha, por exemplo. Ah, a cuba aqui tá ok. Ticou. Você foi no ambiente 3, que é um banheiro 1. Ticou, a cuba tá ok. E aí, assim você faz em todos os ambientes que tem cubas, por exemplo, sucessivamente. Para quê? Para não esquecer de nenhum detalhe. Gelânia, geralmente as obras que eu faço são obras muito pequenas, é um banheiro só, é uma cozinha só, eu não vou esquecer das cubas. Será que você não vai esquecer? Né? Imagina numa obra grande que tem vários ambientes. Por isso que o checklist ele é o quê? Mais uma ferramenta para ajudar no seu trabalho. Muita gente acha que o checklist ele vai demorar muito, ele vai dar trabalho, mas ele é justamente o contrário. É um trabalho benéfico para evitar que você tenha retornos na obra. Então, responda o checklist. Faça o checklist. E o checklist que está aqui nos materiais complementares, que é esse que a gente utiliza, ele é prático. Ele não é um checklist para ficar demorando muito na obra. Ele passou o olho, ticou, tá resolvido. Uma coisa muito importante que a gente tem que sempre lembrar no checklist é que os furos são importantes, né? Quantas vezes você não pode ter deixado de fazer um furo de torneira, esqueceu simplesmente. Ah, tinha um furo de torneira que era para ser feito na obra. O cliente não estava lá na hora que o colocador foi embora, por exemplo, e acabou esquecendo de fazer aquele furo de torneira e aí tem que voltar na obra, tem que deixar de ir em outra obra, voltar lá para fazer um simples furo de torneira, né? Por quê? O que adianta ter uma bancada toda instalada sem o furo de torneira para o cliente colocar a torneira e lavar a louça? Não adianta nada, são pequenos detalhes que vão estressar você, que vão estressar o cliente e você fez tudo certo. Aí esqueceu o furo de torneira, deu dor de cabeça. Então, são esses detalhezinhos que o checklist te ajuda a lembrar. A mesma coisa acontece com o roda-base. Roda-base, você vai passar por todos os ambientes e vai conferir se o roda-base foi instalado. Quando você pega uma obra com muitos ambientes, tem ambiente que tem roda-base, tem ambiente que não tem roda-base, tem banheiro que tem banheiro que não tem. E agora os clientes cada vez mais estão colocando roda-base no banheiro. Antigamente a gente colocava mais na cozinha, né? Então você sabia que só tinha roda-base na cozinha.
Hoje não, hoje o cliente coloca roda-base na varanda gourmet, o cliente coloca roda-base nos banheiros. O que é o roda-base? É aquela parte da pedra que vai embaixo do móvel, por exemplo, ou que vai na base de alvenaria lá embaixo. Então, cada vez mais os clientes estão colocando esse tipo de material. E aí, para não esquecer, o checklist também te ajuda aí neste momento. Uma coisa que é importante você lembrar e que no checklist pode ter isso, para você marcar, é o quê? Você nem sempre não fez aquele trabalho por causa da sua empresa, da sua marmoraria. Às vezes foi por causa do cliente. Então, quando você quer entregar a obra e o cliente não levou a cuba e a cuba foi encomendada e ele nem sabe quando vai chegar. Então, você tem que entregar o seu serviço, porque você não pode esperar 1 mês, 2 meses para essa cuba chegar. Aqui em São Paulo acontece isso muitas vezes, às vezes é uma cuba que vem até de fora. E o cliente fica um tempão esperando essa cuba e às vezes, se você não entregar o teu trabalho, pode aparecer um problema lá depois que não é seu, que a obra deu andamento. Então você tem que entregar essa obra colocando essa observação da cuba. O que acontece aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, quando a gente finaliza a obra e finalizou a obra e teve uma pendência que não é da empresa, essa pendência é do cliente, a gente faz essa marcação no nosso checklist, no nosso termo de entrega. E quando a gente volta nessa obra, a gente cobra uma taxa de retorno, que é uma taxa de custos mesmo. Você pode cobrar essa taxa, você pode voltar de graça, mas o que tem que ficar claro é que você entregou a obra para o cliente e você não finalizou por causa de uma pendência do cliente. O que acontece muitas vezes quando isso não fica claro? O cliente liga para você como se fosse um problema seu. Acontece muito. Você finalizou a obra, você fez toda a sua parte e aí depois o cliente está ligando para você ir lá voltar para instalar a cuba do dia para o dia, porque o problema é seu, quando na verdade no dia da instalação a cuba não estava lá. Então, no checklist termo de entrega, você também coloca essa observação que está pendente devido ao cliente, até para você ter argumentos depois. Olha, peraí, a gente não fez essa instalação porque a cuba não estava lá e é uma pendência sua. Agora você tem que aguardar o meu cronograma, ou se você tiver disponibilidade, já manda lá a pessoa para fazer a instalação. Devo cobrar ou não? Aí é uma opção sua. Aqui a gente cobra quando a gente tem um retorno na obra por causa de uma pendência do cliente, justamente porque a gente faz todo um trabalho antes para evitar que tenha pendência. Se tiver pendência, tem um custo para a gente destinar uma equipe para voltar numa obra, né? É diferente você instalar uma cuba, a equipe está lá na obra, você instala a cuba, ou você tem que voltar com equipe, você tem que gastar com carro, você vai gastar com combustível, com a equipe que deixou de ir para outra obra, para ir para essa obra só para fazer, por exemplo, a instalação de uma cuba. E aí você decide se você vai cobrar ou não. O importante é que nessa aula você aprendeu tudo sobre como fazer um checklist corretamente e a importância desse checklist. Junto com o checklist, a gente usa o termo de entrega de obra. Você pode fazer isso separado? Pode ser separado. Aí você vai fazer como você achar melhor dentro da sua empresa. É assim que a gente faz aqui. Mas como que funciona melhor aí na sua marmoraria? Você vai descobrir fazendo o quê? Fazendo, experimentando, vendo como sua equipe se adapta melhor também ao trabalho. E lembrando, gente, que o termo de entrega de obra te garante aí legalmente a entrega da obra, te resguarda para qualquer problema. Por isso que a gente deixa até junto, né? Agora que a gente acabou nossa aula, não deixa de ir nos materiais complementares, acesse os nossos materiais complementares, imprime o termo de entrega que a gente utiliza aqui na Top Mármore e aí você vai adaptar para a realidade da sua marmoraria. O que eu diria para você? Comece utilizando esse termo mesmo e aí depois você vai vendo o que funciona, o que dá para... de repente você pode até querer incluir alguma outra informação conforme a sua realidade. Isso é muito importante porque você vai adaptando os materiais à sua realidade. Até porque a sua marmoraria é única. Então, é muito importante que você coloque aí o seu DNA dentro da sua empresa, tá bom, gente? Até a nossa próxima aula. Bons negócios para vocês!